a gente sabe que a atribuição de um efeito suspensivo ao recurso impede o cumprimento provisório da sentença. Ou, em outras palavras, só existe cumprimento provisório da sentença se tiver um recurso interposto e sem efeito suspensivo. Agora, a atribuição de um efeito suspensivo impede a liquidação de sentença? É o que eu vou responder para vocês. Olá, eu sou o Denis Madeira, sejam todos bem-vindos. Bom, eu perguntei para vocês que se a atribuição de um efeito suspensivo à sentença ilíquida impede a liquidação de sentença. Foi o que eu perguntei. Por quê? Porque quando a gente pensa no cumprimento provisório da sentença, a gente sabe que só existe cumprimento provisório da sentença se tiver a interposição de um recurso sem efeito suspensivo. É o que diz o artigo 520 do Código de Processo Civil. Veja, o artigo 520 é muito claro, quando ele fala assim: o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, ou seja, vou parar por aqui a leitura, ó. Cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, ou seja, o artigo 520 ele deixa claro o seguinte, que só existe cumprimento provisório de sentença se tiver um recurso desprovido de efeito suspensivo. Ou, em outras palavras, eu só vou utilizar o cumprimento provisório de sentença se aquela decisão que é objeto do cumprimento provisório de sentença tiver sobre ela um recurso pendente sem efeito suspensivo. Aqui para dar um exemplo, né? Se eu ajuizei uma ação de indenização cobrando 10 milhões de reais, o réu é condenado a pagar 10 milhões de reais, ele não concorda, interpõe recurso de apelação. Quando essa apelação não tem efeito suspensivo, se ela não tem efeito suspensivo, quer dizer que eu posso exigir o que está no título, que está na sentença dos 10 milhões. Então eu posso iniciar o cumprimento provisório de sentença, cobrando os 10 milhões de reais, enquanto estiver pendente de recurso. Agora, se esse recurso que o réu interpõe tem efeito suspensivo, aí nesse caso, quando tem efeito suspensivo, eu não posso iniciar o cumprimento provisório de sentença. Em resumo, aquilo que eu falei no início. Se porventura o recurso tem efeito suspensivo, isso impede o início do cumprimento provisório de sentença. A minha pergunta é, se você tiver diante de uma sentença ilíquida, você precisa apurar o valor. Bom, neste caso, se o recurso tiver ou não tiver efeito suspensivo, e aí eu já vou respondendo já a pergunta, isso não importa. Você pode iniciar a liquidação de sentença, alguns autores até chamam de liquidação provisória de sentença. Na verdade não é bem isso não, mas alguns autores usam essa expressão para entender, para diferenciar da liquidação que não tem pendência de recurso sobre a decisão. Mas se você estiver diante de uma decisão ilíquida e tiver um recurso, ainda que ele tenha efeito suspensivo, você pode iniciar a liquidação na pendência desse recurso. É o que diz o próprio Código de Processo Civil, como eu vou mostrar para vocês. Vejam só o artigo 512 do Código de Processo Civil. Ele fala assim: a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados do juízo de origem, cumprindo o liquidante instruir o pedido com cópias de peças processuais pertinentes. Ou seja, para a verificação do cabimento ou não do cumprimento provisório de sentença, é importante saber se o recurso teve ou não teve efeito suspensivo. Se ele tiver efeito suspensivo, você não pode iniciar o cumprimento provisório de sentença. Você só vai usar o cumprimento de sentença se não tiver recurso com efeito suspensivo. Bom, ou seja, qual que é a conclusão que a gente chega? Que a atribuição de efeito suspensivo é importante para verificar o cabimento ou não do cumprimento provisório de sentença. Mas para o início da liquidação de sentença, pouco importa se o recurso tem ou não tem efeito suspensivo. Em qualquer caso, é possível você iniciar a liquidação de sentença na pendência de recurso, tendo ele ou não o efeito suspensivo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Para o cumprimento provisório, é importante saber se tem ou não tem efeito suspensivo. Para a liquidação, pouco importa. Um abraço.